Eu fico. Olá, você que acompanha a TV Informe aqui do portal Informe Blumenau. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, no nosso site, para levar a você as ideias e propostas dos dois candidatos a prefeito de Blumenau que chegaram no segundo turno. Uma oportunidade para que eles detalhem essas propostas e digam quais são os seus diferenciais com relação ao seu adversário. Através do sorteio realizado com as assessorias das duas candidaturas, o segundo entrevistado é Mário Hildebrand, do Podemos, que concorre pela coligação Blumenau. O futuro é agora. Estamos aqui respeitando os protocolos de saúde com distanciamento, mas sem máscara, para facilitar a compreensão de quem está nos ouvindo. Assim que terminar a entrevista, tanto eu quanto o candidato colocamos elas novamente. A entrevista terá 35, 40 minutos. Pedimos para você que curta e compartilhe essa transmissão para que ela chegue a um número maior de pessoas. Comentários e manifestações são muito bem-vindas, mas não vamos interagir com elas durante a transmissão, ficando a cargo do candidato, se quiser, depois responder às pessoas que interagiram. Mas vamos prestigiar algumas pessoas que, de forma antecipada, enviaram perguntas para o Informe Blumenau. Serão 3 para cada candidato, já previamente definidas. Essas perguntas, assim como as que farei, são de cunho administrativo com foco em propostas. De minha parte, também farei algumas perguntas do ponto de vista político. Quero lembrar ao candidato que quanto mais objetivo ele for, mais assuntos poderemos abordar. Mário Hildebrand, seu tempo passa a contar a partir de agora. Candidato, por que a sua candidatura é melhor que a do seu adversário, João Paulo Kleiman? Bom, primeiro, Gonçalves, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Informe. Tive essa oportunidade no primeiro turno, foi extremamente importante para a gente debater e compartilhar com a cidade de Blumenau nossas propostas, nossas ideias, nossas ações, nossa visão de futuro da cidade de Blumenau. Eu acho que o grande diferencial está no modelo que nós implementamos de visão do futuro. Nós entendemos que nós temos que planejar sim, nós temos que executar sim, mas que o futuro e as nossas ações começam de imediato. Nossas decisões trazem impacto na vida das pessoas hoje e essa decisão precisa trazer resultado para a vida das pessoas. E esse resultado é o fortalecimento de uma série de políticas públicas, seja ela na educação, na saúde, na assistência social e também na visão que nós temos de tomar a decisão e tirar projetos do papel, para que a gente possa ter e dar andamento àquilo que a população precisa, que é resultado. Não adianta, por exemplo, durante 2 eleições ficar se discutindo onde é o melhor lugar da ponte e a ponte não sair. Não adianta, por exemplo, ficar se discutindo sobre uma série de ações e o resultado não chegar na vida das pessoas. E nós entendemos que o resultado se faz com decisões, com planejamento, mas com decisões objetivas e entrega imediata. Candidato, o senhor recebeu 42% dos votos válidos do primeiro turno e foi o mais votado na cidade, com cerca de 66 mil votos. Mas se a gente pensar por outro lado, a cada 10 eleitores, 6 não votaram no senhor. Isso sem contar todo o pessoal que votou branco, nulo e não compareceu. Não é um índice pequeno para quem é prefeito, candidato à reeleição? Bom, primeiro eu preciso fazer uma análise, Gonçalves, do que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós vivenciamos uma situação de uma pandemia onde alguns eleitores não foram votar por causa da pandemia. Não tem nada a ver aqui em relação à aprovação ou não de um candidato. Segundo, nós vivemos, talvez pela primeira vez na história da cidade de Blumenau, 12 candidatos numa eleição. Candidatos que têm história com a cidade, que têm representatividade. Nós temos aqui um que está comigo no segundo turno, que é ex-prefeito, ex-deputado federal. Tivemos 2 deputados estaduais, um reitor, ex-reitor de universidade, um ex-promotor, enfim, uma série de candidatos, não desmerecendo os outros, mas candidatos, cada um com a sua representatividade, seu segmento, e que acabou também dividindo efetivamente essa votação no primeiro turno. E isso gerou essa questão. Mas, se você olhar pelo outro lado também, nós temos aqui um resultado extremamente decisivo de praticamente muito próximo a 50% dos votos válidos, que é a definição muito clara de uma eleição, inclusive que poderia ter terminado aí no primeiro turno. Durante essa campanha eleitoral ocorreu uma operação policial na Vila Itopava referente a uma investigação de compra irregular de produtos de agricultura familiar para merenda escolar, com suspeita de envolvimento de um agente público. O que o senhor tem a dizer?
houve responsabilidade da prefeitura ou uma falta de zelo maior do poder público? Bom, primeiro você falou a palavra certa, suspeita, não tem comprovação nenhuma, mas mesmo assim eu tomei a decisão que eu tomei em todos os casos onde há qualquer ação que envolva servidor público comissionado, eu demiti o servidor. E também quando é servidor de carreira, eu afasto o servidor. Eu tenho feito isso em vários casos. Só para você ter uma ideia, nós temos 8 fiscais de posturas afastados na Prefeitura de Blumenau por suspeita de mau uso ou má aplicação da sua função pública. Essa é a decisão que eu faço, essa é a decisão que eu tomo. Então aconteceu isso na questão do fiscal da FAEMA, do gerente da FAEMA. Então esse é o meu modelo em relação a isso. Então aqui nós precisamos também analisar, você falou muito bem, suspeita. Assim que tiver a definição final em relação ao caso, nós vamos de fato nos pronunciarmos em relação a isso. Mas eu tenho certeza que de minha parte e das pessoas que eu tenho mais próximas de mim não tem nenhum envolvimento em relação a isso e muito pelo contrário, nós exigimos que seja feito com retidão. Vamos falar de propostas, então. No seu plano de governo, tem alguma proposta, alguma iniciativa concreta para zerar a fila de creches em Blumenau? Na realidade, tem aquilo que a gente já está fazendo. Nós estamos implementando uma série de ações de reestruturação da nossa rede. Nós estamos organizando salas de pré nas escolas, dando condição de que a gente possa ampliar o número de vagas em creches. Nós estamos comprando vagas da iniciativa privada, estamos aí com o edital aberto e gradativamente sendo preenchido de 2.000 vagas para compra de vagas de creche de iniciativa privada. Isso vai nos dar uma condição de praticamente atingirmos e zerarmos esse déficit de crianças. Eu assumi, Gonçalves, com mais de 5.000 crianças na fila de espera. Nesse momento, hoje, recebi a atualização da secretária Patrícia, são 1.900. Ou seja, nós estamos praticamente caminhando para que a gente possa zerar. E a minha proposta é muito clara, que nos próximos 4 anos nós vamos zerar a fila de creche na cidade de Blumenau. Existe alguma possibilidade que todas as crianças atendidas nos CIs de Blumenau possam ficar em tempo integral, como era no passado, com relação às crianças de 5, 6 anos? Existe essa possibilidade? Então, existe uma discussão em relação a isso, mas é importante destacar aqui que quem alterou essa legislação foi o governo federal, o governo do PT, a partir do momento que tornou obrigatório 4 e 5 anos e determinando que fosse meio período para essas crianças. E isso mudou essa direção em relação a isso. E nós temos uma série de ações de contraturno hoje. As ações de contraturno nas nossas escolas, não só de 4 e 5, mas de outras atendem 15.000 crianças, seja elas na Secretaria de Esporte, seja elas na Pró-Família e seja elas na Educação. Mas a Prefeitura pode rever isso? Eu sei que é uma lei federal, mas a Prefeitura tem autonomia para rever isso. Nós estamos trabalhando, por exemplo, na questão do contraturno para a questão das escolas bilíngues. Nas novas escolas bilíngues, nós estamos implementando o contraturno. Vamos lá, uma pergunta que o pessoal fez de forma antecipada pelas redes sociais. Aí eu cito Luiz Antônio André, Simone Salete e a Maria da Cruz. Eles dizem que acham um absurdo o blumenauense pagar a tarifa de esgoto de 110% sobre o consumo de água. O candidato pretende rever isso. Qual a cobrança, no seu entender, seria justo e se há espaço no contrato firmado para essa mudança? Talvez é importante destacar que eu fui o único prefeito que assumiu a gestão da Prefeitura de Blumenau e começou a notificar a questão da BRK. Só na minha gestão de 2019 para cá foram 27 notificações, cobrando da BRK qualidade no serviço, qualidade na execução do serviço de esgotamento sanitário, e inclusive na reparação das vias públicas, que é a grande reclamação de Blumenau. E claro, nós temos um entendimento, inclusive no modelo na discussão que nós estamos fazendo na Agir, de revisão contratual. Nós nem demos publicidade a isso, até porque entendemos que essa é uma questão absolutamente clara e técnica. Nós estamos discutindo junto à Agir a revisão contratual, discutindo questões desde o início do contrato. Inclusive, um contrato que foi licitado, que dizia-se no contrato, no processo de licitação, que ia ser entregue para a BRK 24% de rede de esgoto e se entregou só 4%, e que gerou esse aumento, inclusive, de esgoto. Então, lá em 2010, quando foi feita a licitação, gerou esse problema que gerou, inclusive, deixando um déficit no final de 2012 de 118 milhões de reais e que acabou sendo equacionado e que gerou, infelizmente, esse aumento. E nós estamos trabalhando junto a essa revisão contratual para que a gente possa fazer a diminuição dessa tarifa para que o cidadão de Blumenau possa pagar o quanto menos.
Ainda sobre serviços públicos prestados pela iniciativa privada. É certo que o senhor herdou a Blumob, a ex-Piracicabana, do ex-prefeito Napoleão Bernardes. Mas, em caso de reeleição, o senhor tem toda a condição de impor a sua vontade. O senhor está satisfeito com o serviço de transporte coletivo oferecido à população? E me refiro antes da pandemia. Fora os ônibus novos, o que melhorou? Na realidade, houve uma série de avanços em relação a isso e nós estamos trabalhando para que os avanços continuem. Mas tenho certeza que o cidadão de Blumenau, tanto quanto eu, quer e vai continuar cobrando da Blumob qualidade e responsabilidade no cumprimento do serviço público de transporte coletivo. E isso é uma das ações que nós temos presentes no dia a dia de todas as nossas decisões. Inclusive agora, enquanto nós estamos cobrindo ou pagando uma indenização por determinação judicial, vale a pena colocar isso aqui, que nesse momento essa decisão judicial garante o emprego e garante o ônibus andando aqui na cidade de Blumenau, nós estamos ao mesmo tempo exigindo ampliação de horários, estamos exigindo a manutenção das linhas, estamos exigindo a manutenção do emprego dos profissionais. E esse modelo de cobrança e de exigência vai continuar sendo feito adiante em relação ao transporte coletivo. Transporte coletivo esse que passa por uma transformação no Brasil e vai passar por uma reorganização aqui na cidade de Blumenau para os próximos 4 anos. Reorganização essa que passa, inclusive, pelo novo modelo de integração que nós estamos fazendo, com os 2 novos terminais, o terminal da Itopava Central e o terminal da Água Verde, nós temos ali a integração. Você pode chegar no terminal de bicicleta e ir para o trabalho e para outro local de ônibus ou de veículo, e a mesma coisa com o seu veículo, deixar estacionado lá e para o trabalho de ônibus e no retorno pegar a bicicleta, o veículo e ir para casa. Então essa integração de modais é extremamente importante e vai facilitar ainda mais o transporte coletivo. Além disso, nós vamos avançar na questão do nosso modelo de corredores de ônibus aqui na cidade de Blumenau. É uma das coisas que nós estamos preparando para a cidade de Blumenau. Hoje, nós temos implantado na cidade de Blumenau a Central de Controle Operacional, CCO. Essa CCO vai permitir que a gente instale em corredores de ônibus que não são utilizados por muitas linhas, instale semáforos, e que no momento que o semáforo está verde, o corredor pode ser utilizado pelos veículos, dando muito mais condição para que a gente não precise fazer aquilo que temos feito em alguns corredores. Vou citar 2 exemplos aqui, tanto na rua Itajaí quanto na rua Martin Luther, de colocar placas de corredor livre. O semáforo vai dizer isso. Então tem várias ações que vai melhorar a questão da mobilidade do transporte coletivo e ao mesmo tempo melhorar a qualidade do transporte coletivo e a utilização dos corredores de ônibus, tanto pelos ônibus como pela população de Blumenau. Outra pergunta que veio dos nossos leitores, Linda Mira, Laís, Aníbal e Ângela. Qual é o planejamento para os pagamentos das parcelas do SBLU, que todo ano passam por uma renegociação para o pagamento da parte patronal referente à prefeitura? Aproveita o gancho, nesses 2 anos e meio que o senhor está na frente da prefeitura, o pagamento foi feito em dia? Quando a prefeitura vai parar de rolar para frente essa bola de neve que é a Previdência Municipal? Então, aqui é importante dizer, não existe uma parcela das renegociações em atraso na Prefeitura de Blumenau. Todas as negociações feitas, todos os parcelamentos estão rigorosamente em dia. A Prefeitura de Blumenau, se não me falha a minha memória, paga de parcelamento cerca de 3,5 milhões de reais por mês para o SBLU. Parcelamento esse mantido rigorosamente em dia. Mesmo com a questão da Lei Complementar 173, que daria a possibilidade de não fazermos e até renegociarmos esse parcelamento, nós tomamos a decisão muito clara de não fazermos, até para que a gente possa garantir o repasse para o SBLU. E nós, inclusive aqui de primeira mão para você, nós estamos trabalhando para que do valor total da dívida desse ano a gente consiga saldar parte desse valor, inclusive ainda no final do ano, porque nós fizemos gestão durante esse período da pandemia. E essa gestão vai nos permitir praticamente liquidar aí cerca de 40% do valor do SBLU desse ano, garantindo aí a condição de que a gente possa manter o SBLU também em dia. Então, de nossa parte, não há nenhum atraso do parcelamento. Todos, desde que eu assumi, nesses 2 anos e meio, fazendo a tua pergunta ali, não houve nenhum atraso de parcelamento para o SBLU. O seu adversário disse aqui que a prefeitura está falida.
Qual é a situação das finanças do município? Há risco de cortes ou redução dos serviços públicos, atraso de salários de servidores ou algo nesse sentido? Bom, primeiro é importante destacar que não fui eu que deixei uma dívida de 40 milhões no final do mandato, né? Eu assumi a Prefeitura de Blumenau e desde lá tenho reorganizado as finanças da Prefeitura de Blumenau, tenho reestruturado e nesses 2 anos e meio, com pandemia e tudo, nós temos um saldo positivo de incremento, tirando o déficit que eu assumi também quando assumi a Prefeitura de Blumenau até aqui, de cerca de 50 milhões de reais. Então eu devo entregar a Prefeitura de Blumenau com um saldo em caixa, para mim, em 2021, de cerca de 10 milhões de reais. Vamos lá, ainda falando um pouquinho de gestão. A sua coligação reúne 5 partidos com mais de 100 candidatos a vereador, todos com seus interesses. Como o senhor vai tratar esses interesses? Quais os critérios que vão nortear as escolhas para cargos comissionados, caso o senhor seja eleito? Técnicos, responsabilidade, competência, capacidade. É aquilo que eu fiz ao longo dos meus 15 anos de vida pública, cobrar responsabilidade de cada um que assume um cargo, tem que ter conhecimento e competência para exercer essa função, independente da filiação partidária. Isso a gente tem feito com responsabilidade diante de cada um dos cargos comissionados da Prefeitura. Inclusive, é importante destacar aqui que eu fiz um decreto que os diretores tenham que ter a formação ou o conhecimento técnico para assumir essa função. É possível? O senhor pensa em reduzir cargos comissionados? Bom, eu já fiz isso. Né? Só para vocês terem uma ideia, nós cortamos 100 cargos comissionados sem promessa nenhuma. Sem promessa nenhuma, quando eu assumi a Prefeitura de Blumenau. Extingui uma companhia urbanizadora que dava um prejuízo de R$1.300.000 para a cidade de Blumenau por mês, que tinha uma dívida acumulada de 70 milhões de reais, que tinha lá 75 cargos comissionados, 125 funções gratificadas, cerca de 100 pessoas, 120 pessoas em auxílio-doença, né, dos 650 funcionários que ela tinha. Tomei a decisão muito clara, com responsabilidade de extinguir. Então, tudo que é ineficiente, tudo que não tem necessidade de ser executada pelo poder público, nós temos que tomar uma decisão clara contra a ineficiência e contra a corrupção. Então, esse é o meu modelo de trabalho, esse é o meu modelo de gestão que vai continuar nos próximos 4 anos, junto comigo e a Maria na Prefeitura. Ponte do Centro, você já tocou um pouquinho no assunto. Depois de muita polêmica sobre onde seria a construção da Ponte do Centro, a polêmica começou lá na campanha eleitoral de 2012. O senhor não está fazendo uma nova ponte, sim ampliando a atual, a Adolfo Konder. Eu não vou nem questionar, e como o senhor já disse, o senhor está resolvendo uma demanda. A minha pergunta é a seguinte: o traçado é o ideal? Não seria melhor ele saindo da Rodolfo Fraiga, como havia sido pensada a ponte originalmente, sem entrar no mérito se ela deve ser estaiada ou não, a questão do preço? Não se gera realmente um cotovelo e essa questão do trânsito não pode ter um impacto? Não dava para sair direto na Rodolfo Fraiga e já ir pela Chile? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, Gonçalves, eu não consigo imaginar que depois de 8 anos a gente continue discutindo onde é o melhor lugar da ponte. Nós temos uma equipe de planejamento viário na Prefeitura de Blumenau que fez esse desenho técnico, que fez esse projeto, que fez a projeção, entendeu que o lugar da ponte é a duplicação da ponte Adolfo Konder. E esse lugar da ponte é onde vai trazer resultado para a Prefeitura de Blumenau e para o cidadão. É uma ponte onde as pessoas vão poder, em pouco tempo, no mês de janeiro, no máximo fevereiro, a ponte vai estar pronta e vai estar sendo utilizada pela população de Blumenau. E aqui é importante destacar, é a primeira etapa. A segunda etapa é a reforma da atual ponte Adolfo Konder, com também a mudança da saída dela para a rua 15 de novembro, ou seja, elas são complementares uma à outra. Então nós estamos aqui tomando decisões claras que trazem resultado para a população de Blumenau. Eu não quero crer que a gente aqui vai transformar a construção de mais uma ponte, ou melhor, a construção dessa ponte em mais um elemento político de eleição na cidade de Blumenau. Ligação Velha Garcia, eu já lhe perguntei no primeiro turno. O senhor está convicto dessa da obra? A obra, aquela via está fechada desde da tragédia de 2008. Ela me parece... Vocês têm um estudo de quantos carros trafegam ali? Ela vai ser segura e
Realmente existe esse parecer da diretoria de geologia que indica para não fazer a obra ali? O parecer da diretoria de geologia indica que precisa ter obras de engenharia que garantam a contenção necessária, tanto dos barrancos como dos outros espaços. Isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Segundo, tem licença ambiental para a reabertura dela. E terceiro, nós temos que parar de discutir questões aqui em Blumenau em relação a isso. Se nós formos discutir a questão de segurança, talvez a gente tenha que discutir se a gente vai ter que fechar Emílio Thalmann. Talvez a gente vai ter que discutir se a gente vai ter que fechar a Rua Progresso. Nós temos que ter, sim, um acompanhamento, um monitoramento. Para isso, nós temos uma defesa civil e uma diretoria de geologia. Para isso, nós temos o Alerta Blue na cidade de Blumenau, para poder acompanhar as questões de chuva e para fazer os alertas necessários, se for para fechar tanto a Emílio Thalmann, quanto a Rua Progresso, quanto qualquer outra via da cidade de Blumenau que ofereça risco para deslocamento de veículos em caso de um índice pluviométrico alto de chuvas. Candidato, áreas de lazer, qual é? Talvez até é importante destacar, a Velha Garcia, nós inclusive eu pedi para fazer o estudo para avaliar a possibilidade dela ser a alternativa definitiva em relação a isso. Inclusive, talvez buscando até a pavimentação dela, para que a gente possa de fato fazer uma ligação entre o bairro da Velha e Garcia, dando efetivamente condição de poder ser utilizada. E por que ela é importante? Talvez é importante complementar aqui. Para quem trabalha lá na Lancaster hoje e mora no bairro Garcia, sabe quanto tempo ele vai ganhar? 30 minutos de ir, 30 minutos de voltar. E para quem mora na Velha e trabalha na Coteminas, só estou usando duas empresas conhecidas nos dois bairros, também 1 hora por dia. Isso é o tempo de deslocamento que quem vai utilizar a Velha Garcia vai economizar, vai poder ter tempo para estar com a sua família, para estar em casa, para brincar com seus filhos ou para fazer compra no supermercado. Vai ter qualidade de vida. E é isso que nós precisamos fazer. Trazer soluções que tragam resultado na vida das pessoas, assim como a gente fez na rotatória da Rua Paranapanema, lá na Rua Stanislau Schett, em frente ao Colégio Albert Stein, uma fila enorme, tanto quem passava pela Rua General Osório como quem vinha da Rua Stanislau Schett. É fazer o que a gente fez lá na Rua Jacob Nair, na saída da Frederico Yanes com a Jacob Nair, fizemos na rotatória naquele casarão. Anos a comunidade estava reivindicando, fizemos a rotatória, as pessoas ganharam de 30 a 40 minutos por passagem. Pequenas e grandes soluções em todos os bairros de Blumenau, gerando mobilidade, encurtando distância e dando mais condição das pessoas estarem em casa com as suas famílias. É isso que eu acredito. O Gilberto e o João, eles fizeram um questionamento sobre áreas de lazer, se o senhor tem alguma proposta de ampliar, e aí eu pego o gancho. Qual a sua proposta e qual a sua visão como gestor sobre o Parque das Itopavas, em especial pela dificuldade de acesso das pessoas conseguirem chegar lá com mais tranquilidade? Bom, primeiro o Parque das Itopavas, ele é um parque que foi projetado pelo Egon Bels, teve desapropriações do Décio Lima, está no caderno Blumenau 2050 do outro candidato, né? E é um parque efetivamente programado num local onde normalmente, quando dá enchentes maiores, não se tem a construção e se tem o parque, você lave e volte a utilizá-lo. Então, ele já foi projetado antes. O Parque das Itopavas está no local de condição de acesso, tanto pela rua 1º de Janeiro, como pela nova via que está sendo projetada, que vai dar acesso à parte superior dele. Na sua ampliação, o Parque das Itopavas vai ganhar, inclusive já temos recursos garantidos para isso, de R$1 milhão, uma pista de skate e uma pista de bicicross. E também já temos uma emenda parlamentar que vai permitir que a gente faça uma via pavimentada no novo acesso dele. Então ele vai ter 2 acessos, um pela 1º de Janeiro, perto do túnel, ou do elevado, e outro pela parte superior, que vai acessar a pista de skate e a pista de bicicross. Caso reeleito, o senhor tem proposta de ampliar as áreas de lazer na cidade? Sim, nós temos, inclusive, enquanto prefeito, eu tive coragem de enfrentar um dos grandes desafios aqui da cidade de Blumenau. Discutimos, debatemos com o Tribunal de Justiça, junto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, e conseguimos botar no papel aquilo que se negociou verbalmente durante muito tempo. A desativação do presídio, com prazo, inclusive, para ser executado, se não me falha a memória, 36 meses, e ao final, esse terreno vai ser doado para a Prefeitura de Blumenau, e a Prefeitura de Blumenau vai fazer lá na região da Água Verde um grande parque para devolver para aquela comunidade aquela estrutura que durante muitos anos acabou sendo um dos empecilhos para aquele local. Então ali, sem dúvida, é um parque. Ao mesmo tempo, já estamos fazendo, junto com o terminal, do Terminal Oeste, uma área de lazer, assim como nós já fizemos uma pequena área de lazer junto ao Terminal Norte. Vamos revitalizar
a área de lazer no Anel Viário Norte, vamos fazer uma área de lazer na região do Garcia, ou seja, levando para vários bairros da cidade de Blumenau áreas de lazer onde a comunidade possa fazer uso disso. Não esquecendo aqui que junto ao Distrito de Inovação, que é ali próximo ao Centro de Inovação, nós também teremos no Distrito de Inovação uma área de lazer. E não esquecendo ainda a revitalização da prainha, né? A questão do teleférico que vai interligar a prainha e o Frozen, também como uma área de lazer, e outros espaços que a cidade merece e vai ter. Na saúde pública, qual a sua proposta para desafogar o atendimento de emergência nos hospitais da cidade, que é um dos grandes gargalos? Essa é uma pergunta importante, Gonçalves, porque ela inclusive está muito clara lá no nosso plano de governo. Primeiro, fazer a política hospitalar de Blumenau, né? Então, se tem uma das coisas que o governo do estado, o governo Moisés fez bem, foi criar uma política hospitalar catarinense. Nós também vamos trazer isso junto com a experiência da Maria e junto com o trabalho que o INTO tem feito, criar a política hospitalar de Blumenau para reequacionar as ações dos nossos hospitais. Segundo, nós temos a construção do ambulatório do Baden em Porto Novo e a ampliação do ambulatório da Fortaleza. Com esses dois ambulatórios, nós vamos iniciar uma das ações que eu acho que são extremamente importantes e fundamentais para desafogar a questão dos nossos pronto-socorros dos hospitais. Vamos instalar nos dois ambulatórios raio-x e vamos instalar também equipamentos para fazer hemograma, para que a gente tenha condição de suprir os médicos com as primeiras informações necessárias para tomar decisões, para não precisar encaminhar alguém para o pronto-socorro. Se ele tem um hemograma, ele consegue ter uma série de decisões para tomar nesses dois ambulatórios, com o objetivo de ampliar para os demais. Né? Então, quando esses estiverem prontos, vai ser implementado neles. O objetivo é levar para os 7. Né? Com o raio-x, por exemplo, aconteceu esses dias até com a minha cunhada. Ela caiu, né, e bateu o braço. E aí chegou no ambulatório e teve que ir para o pronto-socorro. Por quê? Porque não tinha o raio-x. Com um aparelho de raio-x ali, com uma equipe ela já sai com o resultado, não precisa nem ir para o pronto-socorro. Ou seja, ela enfrenta uma fila só, enfrenta um atendimento só e desafoga também os nossos hospitais. São duas ações fundamentais para que a gente possa desenvolver essa questão. Como agilizar as consultas de especialistas e exames na rede pública? Então a gente consegue um bom atendimento inicial, mas à medida que precisa de um especialista, aí é coisa de 4, 5, às vezes 6 meses, uma dificuldade muito grande em algumas especialidades. E para fazer exame também, às vezes Fazendo mutirões, é o que a gente está fazendo, inclusive agora no final do ano, que nós disponibilizamos R$2 milhões para fazer mutirões de exames e também consulta de especialistas. Nós estamos contratando novos profissionais, em algumas áreas é muito difícil, né? Nós estamos indo atrás de profissionais. Então, nós estamos organizando mutirões nas mais diversas áreas para que a gente possa reduzir ao máximo a fila de espera. Bom, o coronavírus é uma realidade e vai ser para o próximo prefeito. Como é que Blumenau vai atuar a partir de 2021? Vai buscar uma testagem em massa? Se houver uma vacina, o senhor defende que ela seja obrigatória? Bom, primeiro, eu acho que você está equivocado aqui quando você fala em buscar testagem em massa. Nós já estamos testando em muito na cidade de Blumenau. Estou falando massa para toda a população. Tanto é que nós fizemos nos últimos 2 dias aqui em Blumenau 2.700 testes. Ou seja, todos que chegam com o sintoma, com a avaliação médica, que o médico entende, chegam nos nossos 7 ambulatórios na Vila Germânica, são testados. E aqui vem uma nova inovação, eu ia dizer nova novidade, né? Uma nova inovação. A partir de semana que vem, nós vamos ter nos nossos 7 ambulatórios na Vila Germânica o teste antígeno, com resultado de 15 a 30 minutos. Ou seja, as pessoas não vão mais precisar esperar 1 ou 2 dias para fazer. Nós, inclusive, já fizemos a validação desse teste. Esse teste foi adquirido, fizemos o que é a validação? Nós fizemos, se não me engano, foi 75 testes antígeno e foi feito RT-PCR também ao mesmo tempo. Bateu em 100%, ou seja, validamos o teste e agora, a partir de semana que vem, esse teste também vai estar à disposição. Ou seja, nós vamos ter o resultado ainda mais rápido para a população. Eles vão chegar lá com o sintoma, vai fazer o teste, tendo o resultado positivo, ele já vai ser imediatamente isolado. Então, essa política do teste, do isolamento, do rastreamento, do acompanhamento e monitoramento dos casos, do chat, do pronto mobile, através do contato, do monitoramento para ver se ele está isolado em casa, essa política vai continuar
forte. Em relação à vacina, eu entendo que é a liberalidade de cada um de tomar a sua vacina. O que nós vamos fazer em relação a isso é o mesmo que a FECAM está fazendo. A Federação Catarinense dos Municípios está em nosso nome, buscando alternativas para que os municípios possam também adquirir essa vacina e disponibilizar para a sua população. Como é que a rede pública de ensino está se preparando para o ano que vem, do ponto de vista da estrutura, né, para receber? A gente não sabe se a vacina vai estar ali, nós estamos vivendo aí, a gente não sabe se é a segunda onda, se ainda é a primeira que não acabou, a gente não tem essa clareza. Como é que ela vai se preparar, está se preparando do ponto de vista da estrutura e da recuperação curricular? A gente, né, já entrevistou a secretária Patrícia, ela disse, não foi um ano perdido, mas com todo o trabalho que, o senhor sabe que eu tenho 2 filhos na rede pública, com todo o trabalho que tem que ser elogiado pelos professores em especial, é um ano complicado. Embarrigou para todo mundo, vai ser, por mais que se diga que não foi perdido, vai ter que se fazer uma equação para se recuperar todo esse conteúdo. Eu tenho aí um filho em fase de alfabetização que eu imagino o trabalho que vai ser no ano que vem, eu tenho até pena das professoras que tiverem eles pela frente, então vai ser um período muito difícil para os alunos, mas vai ser um período muito difícil para os professores, e se não houver uma organização, vai ser muito complicado essa retomada do ano letivo em 2021. Bom, é importante dizer aqui que a nossa educação se organizou, se estruturou, foi a primeira educação a oferecer a plataforma Google Sala de Aula e oferecer essa plataforma e oferecer aula à distância no estado de Santa Catarina. Foi a primeira cidade, foi referência nesse processo. E também Blumenau foi referência para toda Santa Catarina no plano de contingência. O que é o plano de contingência? Das nossas 124 unidades escolares, todas elas já têm o seu plano de contingência para retomada preparado. Ou seja, todo o trabalho já está sendo feito pelos diretores, pelos professores em relação a que a retomada segura. Né? Esse trabalho de retomada e de reinício das atividades educacionais já estava previsto, já tinha iniciado com o EJA, estava preparado para iniciar com o 9º ano e aí infelizmente o Estado mudou a plataforma. Depois que o Estado liberou a plataforma, veio uma ação judicial do Sintraceb que acabou vendo um mandato de segurança proibindo o Blumenau de retornar, mas nós já temos o plano de contingência para a retomada das aulas. E também, do mesmo modo, Gonçalves, nós temos um trabalho feito pela secretária Patrícia, junto com os diretores, de formação, de organização, de orientação dos nossos professores, para que a gente possa buscar, no reinício das atividades escolares, ter a melhor condição de repor e de preparar o nosso aluno para recuperar parte daquilo que ele não conseguiu vencer através da plataforma. Vamos lá, que já estamos com 30 minutos de entrevista, lembrando que o nosso tempo limite é 40 minutos. Já? Sim, passa rápido. Tu tá me enrolando, deixa eu ver aqui. Não. Candidato, vamos lá. Com relação aos radares móveis, qual a sua visão sobre eles? A gente já vinha sendo reduzido a utilização dos radares, os conhecidos secadores, e agora eles pararam definitivamente. A partir de 2021, eles voltam a atuar nas ruas da cidade ou não? Não. Blumenau tem hoje a Central de Controle Operacional, Blumenau tem hoje todo um sistema de trabalho, de organização de trânsito através do CCO, de monitoramento, e não há necessidade desse processo. Nós optamos por algumas ações importantes nesse sentido. Nós vamos implementar lombadas eletrônicas em vários pontos da cidade de Blumenau, e porque eu entendo que a lombada eletrônica ela é visível, as pessoas veem onde ela está e elas não precisam ser multadas de modo equivocado, né? E segundo, nós também decidimos implementar as faixas elevadas. Tem 50 sendo construídas na cidade de Blumenau e vamos fazer ainda mais 100. São 150 faixas elevadas nesse primeiro trabalho que nós estamos fazendo para reduzir a velocidade dos veículos. Então, essa é uma ação que nós estamos fazendo e diante do CCO, Central de Controle Operacional, diante das lombadas eletrônicas e diante da questão das faixas elevadas, nós entendemos que não há necessidade do radar móvel. Candidato, sobre reciclagem de lixo, Blumenau está, não sei se chega a 100%, mas está praticamente com 100% da coleta sendo feita. Mas quanto disso é reciclado? Eu digo também por experiência própria, porque é um pecado, porque tudo que a gente separa e recicla, vai tudo para dentro da mesma caçamba empacota ou seja, a gente vê que aquilo ali não vai ser reciclado. Então é um pecado, isso acontece toda semana aqui. Então a minha pergunta é, Blumenau avançou na coleta,
mas eu quero saber quanto se recicla disso. Então, é importante destacar que, inclusive, saiu uma matéria, aí eu não sei precisar porque o tempo voa, né? Mas há uns 2, 3 meses atrás, num dos meios de comunicação da cidade, falando sobre um dos nossos desafios. Quando você diz que se coloca na caçamba e mistura tudo, não, nós temos os nossos containers, né? Nós temos os nossos containers, esses containers, eles vão para a caçamba e a caçamba leva esse separado para lá. Agora, existe um problema aqui na cidade, né? Que infelizmente se joga dentro do lixo, dentro do container que é para o reciclável, se joga também o lixo comum e existe aqui a questão de contaminar esse lixo reciclável, e isso acaba sendo separado e não pode mais ser reciclado por uma determinação e definição aqui. Agora, o percentual, eu não lembro qual é a perda que tem, eu não consigo mensurar isso aqui para você agora, mas nós temos feito um trabalho de orientação e de proteção em relação a isso, e tenho acompanhado junto ao SAMAI, tivemos uma reunião em relação a isso, para que a gente possa ampliar ainda mais e fortalecer essa questão da coleta seletiva na cidade. Eu sou alguém que sou entusiasta. Na minha casa, nós fizemos a separação do lixo já há muitos anos. E isso é importante que venha e vá continuar sendo fortalecido. Por isso que eu lhe pergunto, eu também sou entusiasta e sou entusiasta frustrado, porque em algumas localidades, como a minha, o senhor está vendo ali, é caminhão caçamba, caminhão compactador, e eu vejo, eu separo vidro, separo lata, separo tudo. Não, mas esse caminhão compactador, ele também, hoje o caminhão que é o que faz a coleta seletiva também é do mesmo modelo do outro, só que ele leva para o reciclável. Bom. Então é o mesmo modelo de caminhão que faz essa coleta, tanto é que tem a mesma caçamba, né? Então ele usa a caçamba para fazer a coleta. Isso é importante fazer, inclusive você pode, enquanto informe, fazer uma matéria e conferir isso. Ok. Candidato, vamos lá, estamos aí com 35 na reta final, vamos fazer um pai-bola aqui. O seu adversário diz que o senhor faz puxadinho. E aí? Eu faço obra que traz resultado na vida das pessoas. Eu entrego serviços e ações que as pessoas precisam e fico esperando durante muito tempo. Essa é a definição que ele tem para... Eu tenho a definição de obra entregue. Candidato, o senhor pertencia até pouco tempo ao mesmo grupo político, mesmo espectro, o senhor trabalhou com o ex-prefeito João Paulo Kleinby. O Ronaldo Baumgarten foi muito cotado, inclusive, para ser seu candidato a vice. O senhor tem uma relação muito próxima com as entidades empresariais, mas a gente percebe um clima muito pesado, muito recente, o prefeito lhe acusando de faltar com a verdade, o candidato a vice dizendo que o senhor simulou uma doença no debate e tal. Como é que vai ser a relação, né, com essas lideranças e com as entidades empresariais, caso o senhor seja reeleito? Bom, primeiro, eu não simulei absolutamente nada, né? Eu só não gostaria que quem fez esse comentário tivesse ou melhor, que a esposa de quem fez esse comentário sentisse o que a minha esposa sentiu quando me viu desmaiar no estúdio. Ficasse com a angústia que ela teve, com o medo que ela teve, e não visse ela chorando como eu vi quando eu tive a oportunidade de vê-la no hospital. É isso só que eu não gostaria que a esposa dele sentisse em relação a ele. Mas eu respeito a opinião dele, não vou entrar nesse mérito aqui. Agora, eu entendo que a eleição acaba domingo às 5 horas da tarde. E com o resultado da eleição, eu sou responsável, sou prefeito e vou ser prefeito da cidade de Blumenau, independente da posição política e ideológica das pessoas no dia seguinte. Essa é a minha responsabilidade. Eu não estou sendo eleito para gerir uma parte da cidade de Blumenau. Eu estou sendo eleito para gerir a cidade como um todo. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da vida de cada cidadão de Blumenau. Essa é a minha responsabilidade. E eu entendo que diferenças ou posições políticas acabam às 5 horas da tarde de domingo. Se nada mudar muito o script, na próxima sexta-feira o governador Carlos Moisés volta ao comando do Estado, ele que estava afastado temporariamente por conta de um processo de impeachment. Qual a sua avaliação do governador Carlos Moisés? A minha avaliação foi de um governador distante dos prefeitos, um governador distante da própria Assembleia Legislativa, um governador distante da realidade dos municípios, um governador que ao longo desse período que esteve à frente do governo do Estado não procurou os prefeitos, né? Nem das maiores cidades, nem das menores.
E eu acho que espero que ele retornando, se ele retornar, eu não sei qual vai ser o script disso, a pergunta em relação a ele, se ele retornar, que ele possa ter essa condição de mudar esse cenário de conversa, de diálogo e de receptividade em relação aos prefeitos. Eu tive a oportunidade de estar, enquanto secretário, ou enquanto presidente da Câmara, ou enquanto vice-prefeito, enquanto prefeito, tendo contato com vários governadores. Aqui não vou entrar no mérito em relação às ações e os resultados desses governadores. Mas eu, enquanto vereador, enquanto secretário, enquanto vice-prefeito e até enquanto prefeito, consegui muito mais audiências com os outros governadores do que nesses 2 anos do governador Carlos Moisés. E não foi por falta de tentativa, não foi por falta de pedido, não foi por falta de apoio político, inclusive da própria Assembleia. Então, esperamos que essa distância seja encurtada para que a gente possa construir em prol da população de Blumenau e da região do Vale do Itajaí, que é onde Blumenau está inserida e que tem um papel importante de trazer resultados e ações, que a gente possa cobrar do governo do Estado a conclusão desse 68, que é fundamental. É uma das obras que vai nortear o crescimento da região norte e vai nos dar uma condição efetiva de assumirmos a rodovia Dr. Pedro Zimmer, que vai passar a ser Rua Pedro Zimmer, e através dessa alteração podemos fazer obras de impacto naquela região para mudar ainda mais a condição de crescimento. Aí também nos traga o recurso necessário, conforme promessa já feita, para o nosso centro de convenções, projeto esse que já está em fase final de avaliação no governo do Estado. Esperamos que a gente possa assinar o quanto antes e executar essa obra importante também para a nossa cidade. Para encerrar rapidinho, para a gente fechar no tempo, sua avaliação sobre o governo Jair Bolsonaro, em especial no combate à pandemia. Eu penso que o governo Bolsonaro ele tem qualidades importantes que eu gosto, que é a questão do conservadorismo, a visão da liberalidade econômica e, infelizmente, ele foi cerceado pelo Supremo em algumas decisões em relação à pandemia. O Ministério da Saúde está muito próximo aos municípios, apoiando na implantação e na efetivação das UTIs, homologando as UTIs, validando as UTIs, que nos deu a condição aqui em Blumenau de termos as 94 UTIs para atender a população e, inclusive, nos preparamos para isso e isso nos dá, nessa fase do retorno ou do aumento do número de casos de Covid, uma condição melhor de atender a população de Blumenau. Candidato, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau. Quero parabenizá-lo como eu parabenizei o seu adversário, porque nesse momento que a política está tão conturbada, as pessoas darem a cara para bater, se exporem nessas condições, merece ser louvado. Parabéns, obrigado, boa sorte na sua empreitada. E assim encerramos aí a série de 2 entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau nesse segundo turno. E você teve a condição de avaliar o desempenho de cada candidato, avaliar as propostas para de forma soberana tomar a sua decisão no próximo domingo. Escolha bem, faça a comparação, olhe os vídeos, compare as propostas e faça, não se omita, porque é do seu voto que a gente vai construir a sociedade que a gente quer. Muito obrigado pela audiência, lembrando que esse material já está na capa do site, já está vai ficar no nosso Facebook, já vai subir para o YouTube, já vai subir para o Instagram. A você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima. Deus abençoe Blumenau. Maria 19.